41 desse profeta messiânico, né? Ele fala muito da vinda de Cristo, da vinda do Messias, do poder, da glória e da majestade de Deus encarnado na terra. Capítulo 41, verso 10. Está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Quem está dizendo é Deus, usando a boca do profeta. Tem alguma coisa que tem te deixado preocupado? Tem algo que tem tirado seu sono? Alguma inquietação na sua alma? A palavra do Senhor está aberta, e quando a palavra do Senhor está aberta, é Deus falando, não é o pastor, porque é a palavra do Senhor. Eu sou apenas aqui o mensageiro daquilo que Deus está falando. Não temas, não temas, é Deus falando, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão, com a destra da minha justiça. Aí você pode falar: mas tantos se levantam contra mim. E Ele vem te fortalecer com isso. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantam contra você, todos os que se indignam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, porém não os achará. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerreiam contra você. Porque eu, o Senhor, teu Deus, aleluia, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trigo novo, que tem dentes agudos, e montes trilharás e moerás, e outreiros tornarás como praga. Tu padejarás, e o vento levará redemoinho espalhado, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei os desertos em lagos de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a cássia e a murta, a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Deus existe? Amém? Deus é bom? Deus é misericordioso? Deus nos socorre? Mas nem todo mundo pensa assim. O inimigo tem soprado no ouvido de muita gente. Vocês viram a representação hoje aqui. Foi montado um cenário onde as artimanhas de Satanás têm feito um trabalho, né, para abalar a fé, a confiança, principalmente na existência do Eterno. Eu conversei com alguém esses dias, e essa pessoa me revelou que está confuso em relação ao que está na Bíblia. É confuso. Ele também estava confuso agora em relação à sua fé, que antes possuía. Alguém me confidenciou alguns dias atrás ter dúvidas em relação à existência de Deus. O Deus da Bíblia que nós conhecemos, ele falou: eu tenho dúvida a respeito desse Deus. E aí nós temos que desenvolver todo um projeto, todo um processo de esclarecimento para as pessoas, para tirar essa confusão que existe muitas vezes no coração das pessoas. A Bíblia, na verdade, ela desenha um Deus do Novo e do Velho Testamento, que muitas vezes pode trazer
né, algum tipo de variação, pode parecer diferente, um Deus de várias formas, natureza. Isso pode trazer algum tipo de falta de entendimento, então confusão, né? Porque nós ouvimos falar de Deus, nós lemos a respeito de Deus, nós até sentimos Deus, mas nós não conhecemos Ele pessoalmente. Alguém que me conhece desde a minha adolescência pode se propor a escrever a minha biografia. Quem foi o Djalma? Quem é o pastor Djalma hoje? Mas quem ele foi ao longo da história dele? E verá que ao longo da minha história desde criança há contrastes, há diferença. Quem eu era quando eu era criança, o Djalma quando criança era criança, inocente, ingênua. O Djalma quando adolescente já tinha outro tipo de conduta, já modificada. Sua mocidade, vida adulta, bem mais diferente, a meia-idade que eu tenho hoje, bem diferente daquela criança, daquele pré-adolescente, daquele adolescente, daquela vida adulta. Então a gente vem passando por mudanças. Nós estamos falando da mesma pessoa, do mesmo Djalma, que passou por mutações naturais, conforme foi amadurecendo. Eu não posso dizer que o Djalma hoje é o mesmo Djalma quando criança, quando era ingênuo, quando era inocente, porque houve mudança. Conforme vai amadurecendo, vai mudando. Mas Deus, nós podemos dizer isso? Não, porque Deus, Ele é o que? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus não muda. Deus, Ele tem a sua natureza, e sempre assim, é imutável. Há facetas, é bem verdade que há facetas da personalidade de Deus, do jeito de Deus, das quais eu realmente sou apaixonado, né? E há outras que fizeram parte da história que eu não tenho tanta paixão assim. Eu respeito, porque faz parte da história, onde a justiça e a vontade de Deus prevaleceu, era necessário, mas que eu prefiro ficar com o outro lado, né? Com outras áreas, com outros atributos. Tudo depende da forma que nós vemos o nosso Deus, né? E nós vemos o seu produto, aquilo que Ele produz. Nós vemos também as suas ações. Isso nós vamos encontrar nos atributos de Deus, lá em teologia sistemática, onde fala, né, quem é Deus. Qual é o Deus atual que faz parte da minha vida hoje? Eu estava preparando essa palavra. Com certeza não é o Deus que eu fico resgatando, aquele Deus que orientou Josué quando entrasse em Canaã, era para destruir todos, tudo e todos. Destrói tudo, não é para sobrar ninguém. Não é esse Deus. Motivos o Senhor tinha, mas não é esse Deus que eu prego, não é esse Deus que eu estou toda hora aqui no altar, não, né? Eu prefiro olhar para o Deus que olhou com misericórdia. Por exemplo, como nós pregamos esses dias, para a grande cidade de Nínive, quando Ele diz para Jonas: você vai e prega destruição. A cidade de Nínive, o que acontece? Ela se arrepende, ela se converte, e Deus se arrepende do mal que iria fazer a Nínive. Ou seja, eu olho para um Deus, eu gosto de ver esse lado de Deus, o Deus misericordioso. Eu gosto da parte de um Deus que confidenciou um dia a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão chega fazendo conta lá, e se tiver 45 justos, não destruo. Se tiver 30, se tiver 20, Abraão, se tiver 10, eu não vou destruir. Ou seja, é um Deus maravilhoso, um Deus que fala assim: se tiver 10 justos numa grande cidade dessa, eu não destruo. Então, meus irmãos, quando você for conversar hoje com pessoas que têm essa pendência com Deus, que ficam procurando falhas em Deus, né? Que ficam procurando motivos para dar alicerce, para dar sustentação à sua falta de fé, à sua falta de credo, à sua falta de vínculo com a igreja, é bom lembrar a eles que Deus não tem defeito, que Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Porque a palavra do Senhor diz: sabendo que nele não há defeito, pois todo dom perfeito vem dele, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Esse é o nosso Deus. Não, nós mudamos, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Eu prefiro olhar para um Deus perdoador, rico em misericórdia,
que mesmo sendo traído pelo seu povo Israel, era um povo escolhido, a nação que o Senhor escolheu, ele foi trocado por um bezerro de ouro, mas mesmo assim ele não destruiu, ele teve misericórdia. Eu não vejo em Deus uma pessoa sanguinária que tem o gosto de sangue na sua boca. Isso é conversa de desviado, isso é conversa de ateu, meu irmão. Deus, ele é misericórdia, Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Olhando para Deus, eu vejo um pai que ama. Olhando para Deus, eu vejo um pai que sofre com a rebeldia de um filho pródigo. Olhando para Deus, eu vejo um pai que vê o comportamento da sua noiva, como está em Oséias, a sua noiva se comportando como uma prostituta, e mesmo assim ele a ama, mesmo assim ele vai, mesmo assim ele resgata. Olhando para Deus, eu vejo em seus olhos a profunda graça e misericórdia comigo, que sou um homem falho. Deus poderia acabar com tudo, pastor. Deus poderia terminar logo com esse negócio aqui e parar de sofrer por nós. Destrói o mundo, acaba com tudo, zera tudo. Não, o homem já está fazendo esse trabalho, o homem está destruindo tudo. Destrói a humanidade, que vem destruindo então o mundo, que ele criou com tanto amor. Deus poderia acabar com tudo, criar um novo Éden, criar um novo casal, e começar tudo do zero, e maravilha. Deus poderia talvez fazer isso. Talvez, se eu fosse Deus, eu faria. Diante de tanta traição, diante de tanta banalidade, de tanto desprezo que a humanidade hoje tem, eu estou falando até de igreja, até de crente, tem desprezo por Deus, desprezo pela sua palavra, desprezo pela mensagem. Se eu fosse Deus, eu talvez tomaria um outro caminho, mas graças a Deus eu não sou Deus, nem você é. Pois Deus tem um outro nome que eu não tenho. O outro nome do Senhor é amor. E você sabe qual que é o outro nome nosso? Pecador. Então nós não estamos aí, aptos a assumir o papel de Deus, porque nós temos as nossas falhas também. Essa realmente era a vontade de Satanás, como nós vimos hoje aqui na interpretação. Acaba com tudo. Que Deus julgasse, mandasse todo mundo para o inferno. Mas ao invés de Deus mandar todo mundo para o inferno, Ele resolve mandar o seu único filho para a terra, para nos salvar e para nos resgatar. Isso é Deus. Ao invés de mandar todo mundo para o inferno, manda tudo, acaba com tudo, destrói isso. Miguel, vai lá com a sua espada desembainhada e zera tudo. Ao invés dele mandar, Ele manda seu filho. E o seu filho, ele vai nascer, seu único filho, vai nascer do ventre de uma menina, de uma camponesa, aqui na terra. Vai viver nessa terra, conviver nessa terra, sofrer nessa terra e ser morto nessa terra. O Senhor, Jesus, ele não teve uma doença. O Senhor Jesus, ele não foi acometido de uma enfermidade. Jesus, ele não foi morto através de um acidente. Ele foi assassinado por pessoas como nós. Ele precisava passar por isso, descer aqui na terra, encarnar como uma pessoa, viver como um ser humano, se destituir da sua glória, como está na palavra do Senhor. Não precisava, mas Ele fez. E João 13,16 diz por que Ele fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho à morte, para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha vida eterna. Sabe quem é essa pessoa? Eu e você. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Então a Bíblia, ela nos mostra várias facetas de um Deus que nós cremos. Mas Deus, o Deus que mais eu sou apaixonado aqui, um dos lados de Deus que eu mais amo, é esse Deus que nos amou até o fim, gente. Não temos explicações para todas as perguntas que os ateus, aqueles que estão sem fé, todas as perguntas que fazem em relação à ação de Deus. Nós não temos resposta para tudo. Quando alguém chega para você e questiona por que o Senhor não impede que o mal prevaleça, por que Deus não impediu o acidente com aquela criancinha, por que Deus
permitiu que aquela bala perdida atingisse aquele adolescente? Por que Deus não impediu que aquele irmão que estava voltando do culto não fosse atingido? Não temos resposta. Mas a matança de cristão que está acontecendo na região da Ásia e da África, onde milhares de cristãos estão sendo mortos, por que Deus não impede isso? Por que milhares de crianças hoje morrem de desnutrição no sul do Sudão? Por que Deus? Nós não temos resposta. Mas coloca uma coisa no seu coração, meu irmão: um dia nós teremos. Se continuarmos crendo no Senhor, um dia nós vamos ter a explicação clara, concisa do Eterno em relação a tudo isso. Um dia nós teremos a resposta e provaremos do seu profundo amor na sua presença. Um dia nós vamos entender por que aquela bala perdida que acabou com o sonho daquele adolescente, e nós vamos entender como Deus também sofreu o impacto daquele projétil, da maldade humana nas ruas, da degradação humana. Quando aquela bala atinge a criança, eu creio que também atinge Deus, e Deus é ferido pela maldade humana. É esse Deus que eu creio. Eu creio que cada criança que morre de desnutrição hoje na África atinge Deus através da desigualdade humana. Deus sofre. E a palavra do Senhor diz que Deus chora, Deus sente. Porque qual é o pai que não sente a dor de um filho? Qual é o pai que não sente ao ver um filho sofrendo? Qual é o pai aqui que fala, que não diria ao ver o seu filho sendo praticamente, eu já ouvi isso, a criança está morrendo, está com câncer, e o pai fala: Senhor, tira essa doença dele e passa para mim, eu quero que ele viva, pode me levar no lugar. Quantos pais, quantas mães já não fizeram esse pedido para Deus? Esse pedido que muitos pais e muitas mães já fizeram para trocar, Deus executou através do seu filho que morreu no meu e no seu lugar. Nós estávamos ali perdidos, condenados, era nós que iríamos morrer. Sabe aquele pedido que o pai hoje faz: me leva, mas não leva meu filho. Cristo, ele entrou no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar. E o que nós temos feito? Qual é a gratidão que nós temos tido em relação a isso? Então, um dia nós vamos entender. Eu vejo hoje um mundo desigual. Eu vejo hoje um mundo imoral, que parece mais um abatedouro de vidas, e de vidas que não tem como lutar, são vítimas. Isso não é exclusividade dos países da África, da Ásia, do Oriente Médio. Nós vemos isso aqui no nosso país, meu irmão, e eu já preguei sobre isso, sobre desigualdade. Brasil é uma das nações que mais mata no mundo através de mortes violentas. O Brasil ele produz por ano quase 62 mil mortes violentas. Não é enfermidade, não, isso aqui é morte violenta. É gente matando gente, e chega ao número de 62 mil por ano. Me aponte a guerra no último século que matou mais que o Brasil em 365 dias. Está tudo bem, pastor? Não está. Nós estamos com um projeto chamado Gênesis 41, que a gente visa nos próximos 7 anos fazer algum trabalho, fazer a diferença. Do jeito que está, não pode continuar, meu irmão. A gente não pode aceitar. Se houve 62 mil mortes violentas, eu quero dizer que Deus foi atingido 62 mil vezes somente aqui no Brasil. Não pense que ele aplaudiu quando um bandido morreu. Ele chorou, porque a sua imagem, a sua semelhança que tomou. Então eu vejo muito crente hoje vibrando: olha, a polícia matou sim. Deus não faz isso. Deus ele chora, Deus ele sente a dor. Cuidado, meu irmão, de repente você está desalinhado. De repente nós estamos desalinhados com a vontade de Deus, com o sentimento de Deus, com o sentimento de Cristo, e nos julgamos cristãos. Eu sou de Cristo, só que o seu sentimento, quando você vê
cair um bandido, quando um marginal de querer soltar fogos de artifício. Deus não, Deus chora, Deus sente. Então você não pode se aliar, você não pode nivelar, você não pode se dizer que é um cristão. Quanto mais gente é ferida, mais gente é ferindo Deus. Eu vejo pessoas odiando, é uma forma de ferir o Senhor, guardando mágoas, falando mal, levantando falso testemunho, levantando, espalhando boatos, arquitetando mal contra alguém. Eu fico imaginando como Deus sofre com tudo isso. Não adianta naquele dia você dizer: ah, Deus, mas eu não lembro ter feito isso. Aí Ele vai mostrar cicatrizes que você deixou nele quando você feriu alguém. Ficou registrado em Deus, e tudo que nós fazemos fica registrado no Senhor. Ele diz que tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Você imagina? O ferimento que a gente gera em outra pessoa também fica gravado nele também do mesmo jeito. Quem está entendendo, diga amém. Através de Cristo nós temos hoje, meu irmão, minha irmã, a oportunidade de nos arrepender, de pedir perdão, de consertar com Deus. Mas nós vemos hoje um impedimento muito grande. As pessoas hoje não se submetem à humilhação. Quem hoje se submeteria a se rebaixar, a reconhecer seus pecados diante do próximo? É difícil. Quando o Senhor Jesus ele ensina sobre o perdão, Ele estava falando sério. Ele estava nos mandando um recado, dizendo que o único antídoto capaz de amenizar a dor de Deus é quando a gente perdoa o nosso semelhante. Perdoa, qual foi a oração que Ele ensinou? Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo o que tem me ofendido. Na boa aqui, você quer que Deus perdoa você do mesmo jeito que você perdoa? Você quer mesmo? Será? Você está disposto a perdoar todo mundo que te ofendeu, que te magoou, para que você venha receber o mesmo perdão de Deus? Você tem essa capacidade, essa ousadia? Você muitas vezes, com a sua altivez e arrogância, você não fere apenas seu próximo, mas você fere muitas vezes o Senhor. Não abaixa a crista, não se humilha, e você esquece outra coisa que Jesus ensinou: ser humilde é uma bem-aventurança. Ele começa o sermão do monte dizendo exatamente: bem-aventurados são os humildes, porque esses herdarão o reino do céu. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde, porém Ele abate o soberbo. Deus, meu irmão, Deus te ama. Deus te ama, minha irmã. Então ame Deus com todas as suas forças, com seu entendimento, mas não esqueça também que você tem o próximo, e o próximo é um reflexo de Deus, é uma reprodução da imagem e semelhança de Deus. Eu amo Deus e eu odeio meu irmão, então você não ama Deus. Não é assim que está na Bíblia? Ame seu próximo. Aqui, quando você ama o próximo, quando você perdoa o próximo, quando você alinha a sua vida com o próximo, é a prova de fogo que Deus precisa para saber se você realmente o ama. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua relação com o Senhor? Nós vimos aqui a apresentação hoje. O diabo tem soprado no seu ouvido dizendo que você é um pecador irremediável, que você é uma vergonha para o céu. O inimigo tem soprado no seu ouvido dizendo que Deus vai castigá-lo de forma exemplar, a fim de que seja exemplo para os demais. Satanás tem gritado no seu coração dizendo que você está perdido, dizendo que você está colhendo todo o pecado que você plantou, que Deus é justo e fará justiça contra você. Satanás é mentiroso, nada disso. Esquece esse negócio, você está colhendo o que você plantou, você está totalmente perdido, você é um pecador irremediável, você é uma vergonha para o céu. Não. O diabo ele pode citar toda essa relação interminável dos seus pecados, todos os dias, mas o diabo não poderá citar em suas acusações dois termos universais da sua salvação. Qual é, pastor? A primeira é a cruz de Cristo. É lá que ficou toda a lambança que você fez até hoje. E a segunda é o amor de Deus.
É nesses dois termos que reside a nossa defesa. Quando começar a soprar no teu ouvido, eu estou perdido, eu não presto, não, lembre-se da cruz, alguém morreu lá por você. Quando o inimigo começa a soprar, que ninguém te ama, você levanta a mão e fala assim: cala a boca, Satanás, para de soprar no meu ouvido, porque o Senhor me ama, o Senhor Ele me ama, Ele deu o seu filho por mim. E aqui o inimigo se cala. Amém? Nós temos a nossa esperança em Cristo Jesus, o Filho de Deus que nos ama. Romanos diz, capítulo 8, verso 37: e quem nos separará do amor de Deus? Quem? Quem? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: irmão, te fazer uma pergunta, quem vai nos separar do amor de Deus? É Deus quem nos justifica, meu irmão. Você pode perguntar: pastor, então o que eu faço comigo? Pensa num cara complicado. Pastor, o que eu faço com as minhas atitudes? Pensa numa pessoa difícil. O problema não é Deus, pastor, o problema sou eu. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele é misericordioso, mas eu não consigo. O que eu faço com esse ser que insiste em pecar todos os dias, pastor? Com esse cara aqui que tem que desobedecer a palavra do Senhor, com esse cara aqui que tem o desânimo, né, como seu combustível para não fazer. O que eu faço com esse cara que tem me fracassar na fé? Eu me comprometo, eu falo assim: agora eu vou na igreja, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia, mas daqui a pouco eu já caí de novo, eu sou um fracasso. Eu tenho em reconhecer que eu sou um pecador, e o inimigo tem soprado isso. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, o que eu faço comigo? Eu não consigo me controlar, eu não consigo me aplicar, eu não tenho disciplina. E eu quero nessa noite encerrar com você aqui dizendo o seguinte: se você reconhece que você é fraco, que você precisa de ajuda, eu quero nessa noite te apresentar alguém que também é teimoso, e o nome dele é Deus. Ele teima em te amar, Ele teima em te perdoar, Ele teima em te ajudar, Ele teima em te socorrer mesmo você pisando na bola, em continuar te perdoando. Eu quero te apresentar o nosso Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amados? Deus vem nessa noite dizer para você: não temas. Olha o capítulo 41, verso 10. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Homem, não temas. Deus está mandando dizer para você nessa noite: homem, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mulher, não temas. Deus está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém, amados? Não temas. Acredite nesse Deus que existe e é real, e sobretudo Ele te ama. Não temas, você, minha irmã, que se sente sozinha. Deus é a sua companhia. Não temas, você, o homem de Deus, quando você acha que a sua fé está abalada, Ele te fortalece. Não temas, você que é jovem, que tem suas lutas constantes, suas inquietações da alma, do sentimento, os desafios de toda ordem e natureza. Deus nessa noite Ele vem dizer para você: eu sou contigo. Não temas. Não temas, porque muitas vezes será só você e Deus. Vou repetir: não temas, porque muitas vezes será só você e Deus, mas acredite, Ele já é suficiente. Meu irmão, você que um dia conheceu a Cristo, nunca mais você vai saber viver sem Ele. Não temas, apenas creia e tenha fé que esse Deus, Ele pode mudar qualquer quadro. Quando nós queremos algo que só Deus pode fazer, nós não precisamos fazer sacrifícios. Deus não quer a nossa dor, Deus quer
a nossa fé. Vou repetir. Deus, quando nós queremos algo que só Deus pode fazer, nós não precisamos fazer sacrifícios. Não precisa. Deus, Ele não quer a nossa dor, Ele só quer a nossa fé para Ele. Amém, amados? Aonde você está? Fica aí. Abaixa a tua cabeça e deixa o Espírito ministrar no seu coração. Não temas. Não temas. Não temas, meu irmão. Porque o Senhor é contigo. E Ele nessa noite, meu irmão, Ele quer curar você. Ele quer tratar essa ferida. Ele quer fazer você andar em lugares talvez que você nunca andou, segurando nas mãos dele. Porque o Senhor, Ele te toma pela tua mão direita. E Ele te diz nessa noite: não temas. Não temas. Não temas. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Mais uma vez.